Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de número 9. Agora vamos entrar na área de magnetismo. Hoje a gente vai começar a falar sobre magnetismo, tá? Posteriormente a gente vai falar sobre o eletromagnetismo, tá? Então, por enquanto nós estamos falando do magnetismo natural. O que é o magnetismo natural? O magnetismo natural é uma propriedade que é encontrada de forma natural em alguns elementos, né, da natureza. Por exemplo, aqui tem um ímã. O que é um ímã? O ímã é um material à base de ferro, né, um óxido de ferro, que possui naturalmente propriedades magnéticas. Como é que é percebida essa propriedade magnética? Todo elemento que possui material ferroso, quando chega perto dessa pedra, que é a magnetita, a rocha é a magnetita, todo material ferromagnético, né, o material à base de ferro, ele é atraído, tá certo? Depois eu vou mostrar como é que é esse processo de atração. Mas o magnetismo natural, ele se apresenta de forma espontânea, de forma natural, a partir de alguns elementos rochosos, por exemplo, como a magnetita, essa rocha aqui. Essa rocha já nasce com essa propriedade magnética naturalmente. Então foi o início do estudo, né, do magnetismo, foi o estudo dessas rochas, né, desses elementos químicos que produzem, né, campo magnético de forma natural. E a partir desses estudos sobre o magnetismo natural, muita coisa foi sendo desvendada, né? Por exemplo, esse material ele sempre gera um campo magnético de tal forma que sempre tem as chamadas duas polaridades ou bipolaridade, né? Sempre tem o que o Benjamin Franklin afirmou que seria o polo norte, quer dizer, o polo sul e o polo norte, tá? Anteriormente tinha outro nome, mas aí convencionou-se esse nome, né? Essa definição de polo norte, aqui polo sul magnético e polo norte magnético. É semelhante à eletricidade, né? Só que a eletricidade eu tinha lá o polo positivo e o polo negativo, tá? Só que aqui não é propriedade elétrica, que é propriedade magnética, tá? Professor, mas qual a diferença de propriedade elétrica e propriedade magnética? A propriedade elétrica, ela está relacionada com as cargas elétricas, que a gente bem estudou, né? Quantidade de carga elétrica, número inteiro da carga elétrica elementar. E essa carga elétrica você tem lá nos prótons e nos elétrons, aqui uma carga elétrica positiva, 1,6, etc, etc, aqui menos 1,6, etc, etc. Então, a natureza elétrica, ela está relacionada com as cargas elétricas, os elétrons, os prótons, enfim. A natureza magnética está relacionado com o que eu vou mostrar daqui a pouco, as propriedades de spin, do spin do elétron, né? São regiões que a gente chama de sítios magnéticos, onde a maior parte desses spins, né, que vocês estudaram lá na química, né, a maior parte desses spins produzem naturalmente em seus sítios magnéticos um campo magnético. Então, não é de uma natureza da carga elementar, mas sim a natureza do spin do elétron. Tá bom? Então é uma diferença bem sutil, mas que na prática mostra uma outra propriedade da matéria, que não é elétrica e sim magnética, tá? Então por isso convencionou-se colocar polos diferentes, com nomes diferentes, para distinguir a eletricidade
do magnetismo. Mas interessante, na eletricidade eu tinha lá a natureza positiva e a natureza negativa. No magnetismo eu vou ter a natureza polo norte e a natureza polo sul. Tá? Agora, qual é a diferença? A diferença, e ela é maravilhosa, ela é crucial para a nossa existência, inclusive, que na eletricidade eu poderia ter uma carga positiva isolada de uma carga negativa. Eu poderia ter um corpo somente carregado positivamente. É o que a gente chama de monopolo. Eu teria só um polo aqui, só uma polaridade positiva. No magnetismo, até hoje, a gente não consegue encontrar um monopolo. É sempre um dipolo. É sempre um dipolo. Então, se você pegar essa magnetita e sair quebrando, né, no menor pedacinho dela, na menor fração que você encontrar dela, você vai encontrar um polo norte e um polo sul. Tá aqui, ó. Você pega um ímã desse aqui, ó, qualquer, e sai quebrando. Quebrou em dois, norte, sul, norte, sul. Aí pega essa metade, quebra em dois, norte, sul, norte, sul, norte, sul, norte, sul. E aí você vai quebrando até chegar na menor fração da matéria, que você vai encontrar um dipolo magnético, tá? Então, essa é uma das equações de Maxwell que mostra que na natureza magnética a gente não tem o chamado monopolo magnético. É sempre um dipolo magnético, tá? E aí essa existência do dipolo garante a existência de um fluxo magnético. Como é que é esse fluxo magnético? A gente vai falar dele daqui a pouquinho, tá bom? Então nós temos a natureza sul, natureza norte do campo magnético, né, aqui representado por um ímã, e isso foi utilizado, por exemplo, como uma bússola, né? Se você colocar o ímã suspenso por um fiozinho aqui, ó, você vai ver que esse ímã ele se orienta de acordo com o campo magnético da Terra, que eu também vou falar daqui a pouquinho, tá? E aí, como é que se dá essa questão do campo magnético, das interações dos polos, enfim? A interação entre os polos, ou seja, a força de interação entre os polos, é semelhante à natureza elétrica, né? Os iguais se repelem e os diferentes se atraem. Ou seja, norte repele norte, sul repele sul e norte atrai sul. Tá? É semelhante. Não esqueçam a grande diferença. Na natureza magnética não existe monopolo magnético. É sempre um dipolo. Tá? Uma outra diferença é o seguinte. Na natureza magnética, o campo magnético ele surge da seguinte configuração. Ele sai do polo norte, e entra no polo sul. Isso externamente ao ímã, né? Isso externamente ao material. Dentro do material já é o quê? Do sul para o norte. Então ele tem esse percurso, essa linha de distribuição de campo magnético. Na saída do norte, externamente, e na entrada do sul. E dentro do ímã, né, dentro do material aqui, eu tenho um fluxo do sul para o norte. Só que dentro do material, a gente não vai fazer a medida de campo, a gente vai fazer a medida fora, a gente vai utilizar geralmente as medidas fora. Então, geralmente a gente observa saindo do norte, entrando no sul.
E se você quiser fazer com um ímã, se você tiver um ímã em casa, aqueles ímãs de geladeira já serve, né? Você coloca aqui, ó, limalha de ferro, limalha, aquele pó de ferro, e aí joga, né, pulveriza assim no ímã, que você vai ver que a limalha de ferro vai tomar o contorno do campo magnético gerado por esse ímã, tá? Isso aqui é a forma de você visualizar a interação entre o campo e a limalha de ferro, tá bom? E se você colocar o ímã na forma de U, você vai ver esse aspecto muito importante, que é esse aspecto central aqui, ó. É o que a gente chama de campo magnético uniforme. Esse campo magnético uniforme, ele vai ser muito importante para a gente quando a gente for falar de motores elétricos, né? Quando a gente for falar dos motores elétricos. Então essa permanência do campo magnético aqui vai ser muito importante para que eu coloque aqui, por exemplo, dentro desse campo magnético uniforme, coloco um dipolo magnético, coloco um outro ímã. E aí, à medida que ele vai se contrapondo aqui aos polos, ele vai sofrendo repulsão, né? Por exemplo, norte repulsão com norte, sul com sul. E aí, se eu conseguir fazer um sistema que eu modifique, né, do cara que fica aqui dentro, que é o que eu vou chamar de rotor, se eu ficar permutando esse norte e sul dele aqui, eu posso deixar uma configuração que ele fique sempre oposto, né? Por exemplo, se aqui for o norte e aqui for o sul, ele vai ficar sempre oposto. Aqui vai ficar sempre sul e aqui vai ficar sempre norte, sempre se opondo. Aí essa diferença aqui permanente vai fazer que esse cara de dentro sofra uma repulsão permanente. É isso que vai fazer com que ele fique girando permanentemente nesse campo magnético, tá? É o chamado motor de indução magnética, tá? Que é usado aí, a maioria dos motores são assim, motor de gaiola, enfim. E aí, como eu falei para vocês, a questão do spin, como é que isso se dá no material ferromagnético? Como é que isso funciona? Por que o material tem que ser ferromagnético, né? Essa propriedade, ela é mais perceptível nos materiais ferromagnéticos, né? O ferro tem essa propriedade mais intensa do que os outros materiais. Inclusive, nos materiais ferrosos, e geralmente essa região aqui, ó, é o que a gente chama de sítio de spin, tá? Ou seja, essa região, a maioria dos elétrons estão com o spin nessa direção. Aí já é esse outro sítio de spin, a maioria dos materiais, a maioria dos elétrons aqui nesse sítio estão com o spin nessa região. Então você vê que está tudo desalinhado aqui. Está tudo desalinhado. E aí o que acontece? Quando você chega com um campo magnético externo, você chega com ímã. Esse campo externo, ele vai alinhar, ele vai induzir esses spins aqui, ele vai promover um alinhamento desses spins e vai provocar nesse material ferroso aqui, vai provocar um alinhamento dos spins. Então, os spins, eles estão assim, ó, né? Os sítios de spin, eles estão todos alinhados aqui, ó. Norte, sul, norte, sul e assim por diante, né? Aqui tô colocando a seta do campo, não a seta do spin. Aqui é a seta do spin, tá? E aí lembre-se que o spin, você tem o giro aqui dado pela regra da mão direita. Então, esse spin promove o campo magnético
dessa forma, norte-sul. Tá? Então aqui é a saída do norte, entrada do sul. Ok? Então, como é que eu faço, por exemplo, atrair um material ferroso, né? Um ímã atraindo um prego, por exemplo, um clipe, como tinha na imagem logo no início dessa apresentação. O ferro está aqui assim, ó, com os spins todos orientados, todos alinhados. E aí quando você vem com um campo magnético externo, você consegue alinhar. Você consegue alinhar todos eles. Como? Se você chegou com o norte, esse norte vai atrair o sul de todo mundo. E repelir o norte de todo mundo. Tá? Aí o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui. O prego vai ficar agarrado. Porque o norte do campo da magnetita aqui está atraindo o sul do ferro que tem nesse prego aqui, que tem nesse clipe, que tem nesse grampo aqui, nesse grampozinho do... Esqueci o nome agora. De grampear caderno, de grampear folha, tá? Então o norte vai atrair o sul, tá aqui. Acontece que quando você tirar esse ímã daqui e você afastar, se esse campo for intenso, o que a gente chama de magnetização, se essa magnetização for intensa, quando você afastar esse ímã aqui, esse ferro ele pode permanecer com esse alinhamento de sítio. Ele pode se tornar um ímã. Então, antes ele não estava magnetizado. Você veio com um campo magnético externo, gerou uma magnetização nele, um alinhamento dos spins. E quando você afastou, o material que não era magnético se tornou magnético. É assim que é feito, por exemplo, no ímã de geladeira. O ímã de geladeira, ele não é um material ele não é um material magnético natural. Ele é um material à base de ferro e que quando ele é fabricado, eu vou fazer aqui um ímãzinho de geladeira. Quando ele é fabricado, aí no processo de produção, o cara vem e joga um campo magnético bem intenso. O que é que vai acontecer? Os sítios de spin desse material, que antes estava tudo assim doido, assim tudo desalinhado, vai ficar tudo alinhadinho assim, ó. Na verdade, assim. Vai ficar tudo alinhadinho assim. Norte, peraí. Tá aqui, ó. Vai ficar tudo alinhadinho. Os sítios de spin vão ficar todos alinhados e o material vai se tornar ferromagnético. Quando você retirar essa magnetização externa, tirar esse campo magnético externo, o material vai ficar naturalmente magnetizado. Tá certo? Então ele vai se tornar um ímã não natural, mas um ímã artificial. Tá? Porque você magnetizou o material. Você pegou os spins que estavam tudo assim doido e você orientou. Você deu essa orientação. Isso aqui vai ficar para sempre? Não necessariamente. Se você aquecer o material, tem material que se você aquecer, os spins voltam ao que estava antes e aí esse material perde a magnetização, tá? Tem materiais, e aí é outra classificação, material ferromagnético, antiferromagnético, paramagnético, cada um tem uma propriedade, né? A natureza, ela gosta de mostrar que a gente realmente é um nada,
Ou seja, a gente tem muito que aprender, tá? Então tem diversos materiais. Tem material que quando você coloca um campo magnético externo, ele gera um campo magnético oposto. Você chega com norte, esse material ele gera um norte para se opor a esse campo que está chegando. É um material antiferromagnético, tá? Que é um excelente isolante magnético, por exemplo, para as salas de ressonância magnética, esses materiais cerâmicos, tá? E por fim, o campo magnético da Terra, que a gente sabe que no norte geográfico nós temos a presença do sul magnético e no norte magnético é justamente o sul geográfico. É o contrário, né? O sul geográfico é o norte magnético. E com a diferença de 11 graus em relação ao eixo de rotação da Terra, que dá a possibilidade de você fazer a navegação, né? Se você tem a orientação. Isso aqui vai dar uma rotação, né? Um cone de rotação de 22 graus. Então, onde você estiver na região do planeta, você pode mirar aqui no norte geográfico, que essa região aqui é do sul magnético, tá? E aí a sua bússola, como é o sul magnético, ela vai atrair o norte magnético da bússola. Tá aqui, ó, as imagens aqui da bússola, mostrando essa deflexão da bússola em relação à sua posição em relação o eixo de rotação da Terra, tá bom? Então, gente, essa aula foi uma aula mais sobre o magnetismo natural. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a força magnética, lei de Biot-Savart, e começar a falar também sobre campo magnético, para depois entrarmos no eletromagnetismo, a junção da eletricidade com o magnetismo, tá bom? Um abraço!